Boa noite, camaradas, boa noite, companheiros e companheiras. Meu nome é Adriano, estamos aqui, mais uma vez aqui, fazendo a nossa live do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Hoje estaremos aqui falando aí do nosso plano de governo na área de saúde. Deixa eu me apresentar, meu nome é Adriano, sou pré-candidato a prefeito e sou advogado trabalhista na cidade de Americana. Advogado trabalhista é 100% trabalhador. Eu só atendo trabalhador. E continuando aí, então, hoje o nosso tema é saúde. Então, toda quarta-feira, começamos semana passada explicando como iria funcionar as lives, e agora a nossa conversa é sobre saúde nessa live. Então, toda quarta-feira teremos um tema, e esse tema faz parte do nosso plano de governo. É o plano de governo popular nosso que a gente quer conversar com a população e organizar este plano, organizar, entender o que está acontecendo na cidade, né, e o que nós vamos precisar fazer para melhorar a cidade. Então, esta reunião, esta live nossa, né, não deixa de ser uma reunião com vocês, ela está sendo feita uma ata dela. Então, essa ata de todas as lives, né, que vai juntando tudo, a gente vai colocar com o que nós já temos escrito para formalizar nosso plano de governo. E agora eu passo a palavra, então, para a Adriana. Boa noite. Nossa, que alegria. Bom, todos me ouvem bem? Meu nome é Adriana, eu sou professora da Rede Municipal de Americana e pré-candidata a vice-prefeita. Quando os camaradas me convidaram, fiquei bem reflexiva, porém é uma oportunidade única da gente colocar em ação toda a nossa vontade de realmente diminuir as diferenças, as injustiças, caminhar para uma sociedade melhor. Então, essa live é também uma realização, porque é uma oportunidade da gente construir o plano de governo. Partidos que têm dinheiro compram o plano prontinho. Nós, nem que tivéssemos, né? A gente quer a participação popular. Socialismo e liberdade preza pela participação popular. Então, hoje, mais um dia de trabalho para compor o nosso plano na área da saúde. E eu vou chamar a nossa querida Renata para se apresentar, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu, primeiramente, peço desculpa de estar aparecendo com a máscara, mas eu sou servidora pública, né? Estou trabalhando na pandemia e essa última semana eu acabei tendo um estado um pouquinho de saúde mais comprometido e para preservar a minha família, eu estou mantendo as máscaras, tá? Eu espero que vocês me ouvem, né? Eu trabalho em 2 serviços públicos, sou aqui de Americana, nascida e criada, mas eu trabalho na saúde, sou enfermeira de estratégia de saúde da família do município de Campinas, e também trabalho na Prefeitura Municipal de Paulínia como professora, né? E há muito tempo que a gente, já tem uns 3 anos que eu estou no PSOL, e a gente está desenvolvendo né, as questões de saúde daqui do município, para a gente fazer um plano de saúde que atenda a nossa população, que hoje a gente percebeu que está mais do que nunca precisando de saúde, né? Acho que é isso, gente. Espero colaborar bastante com vocês essa noite. Só um minutinho aí, Adriana. Vou passar aqui o nosso boa noite aqui para o Bruno Canova, Meire, para a Andréia, para a Maris, para a Andréia, para a Jurema. Pode continuar. Que joia. Boa noite, pessoal que está com a gente aí. Que felicidade, viu? Então, prosseguindo com as apresentações, agora o Joilson, né, vai falar com a gente.
O Joilson está com problema técnico? Sim, sim. Vamos passar para o Paulo, então? Vamos. Enquanto o Joilson resolve? Então, Paulo, é com você agora. Sua apresentação, por favor. Tá bom, boa noite a todos, é um prazer estar participando dessa live com vocês. O meu nome é Paulo, eu sou médico, me graduei pela PUC de Campinas e especializei em Medicina de Família e Comunidade pela Unicamp. Hoje eu trabalho como funcionário público da Prefeitura de Santa Bárbara, como médico, numa UBS, Unidade Básica de Saúde, e também presto serviço na atenção primária de um serviço de saúde suplementar. Além disso, presto um trabalho voluntário de medicina lá no Monte Verde, no bairro Monte Verde, né? Posso ser presa junto com o acampamento Roseli Nunes. Então, vamos ver o que essa live vai nos ajudar a debater um pouco a saúde que queremos para a Americana e uma proposta de governo para o pessoal. Agradecendo, então, aí, doutor Paulo. Joilson, tá ouvindo? Boa noite. Se apresente, camarada. Meu nome é Joilson, sou técnico de enfermagem e eu trabalhei em Americana no Hospital Municipal até 2012 e atualmente eu trabalho no CAISM, no Hospital da Mulher. E aí, recentemente, entrei no PSOL, né? E a saúde da Americana eu acompanho muito pelo site da transparência e o foco é na terceirização, né? E no número de funcionários. É isso. Muito boa noite, Joilson. Obrigada. Boa noite. É o camarada Adriana, só lembrando, nosso camarada pré-candidato a vereador, Joilson, né? Pode esquecer, Joilson. Deixa eu falar mais um pouco de boa noite aqui com o pessoal que chegou. Fala aí. Com a gente, a Miriam, o Anderson, a Maria, o Jones, Anderson, Bidu, o Ricardo, João Teodoro, Adriana Pontes. Então, boa noite para vocês que estão chegando. Pode continuar, Adriana. Então, só falar um pouquinho da dinâmica da live, que nós teremos agora, os nossos 3 convidados irão fazer suas explanações sobre a saúde e vocês podem fazer perguntas nesse decorrer, podem fazer perguntas que serão respondidas. Pelo nosso tempo, a gente consegue responder umas 5 perguntas, porém, todas serão respondidas posteriormente, tá? Ninguém vai ficar sem a sua pergunta respondida. Então, agora nós vamos ouvir um pouco a Renata. Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho da situação de saúde hoje de Americana, né? Então, a gente está mais ou menos organizado a saúde em 18, né? A gente tem 19 UBS, que a gente fala que é atenção primária. Aí nós temos 8 serviços de estratégia de saúde da família, que a gente chama médico de família, né? Até que o Paulo trabalha, mas em outro município, e que eu também trabalho em outro município. A gente tem, sobre a saúde mental, 3 serviços, né? Que a gente chama de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente tem algumas divisões, mas a gente tem o CAPS infantil, a gente tem o CAPS AD, que trata álcool e droga, né? Tem um que foi aberto recentemente, no Mário Covas. O município ainda ele consta, né, de um serviço de triagem e testagem, né, para HIV/AIDS. A gente tem um serviço domiciliar para a cidade. A gente tem uma rede, né? Na verdade, a gente fala rede de ambulatório e de serviço especializado, que seria o que a gente chamava de policlínicas, né? A gente tem um. Nós temos o hospital municipal e a gente tem hoje realmente funcionando adequadamente uma unidade de pronto atendimento, né?
Quando a gente, e praticamente o nosso serviço, nossa rede de atenção é dessa maneira que funciona, quando a gente precisa de algum serviço mais complexo, regionalizado, né, é encaminhado para um outro centro de maior atenção, às vezes a Unicamp ou São Paulo, né, de serviços que a gente não tem ainda aqui no município, né. Depois a gente tem uma rede privada até bem instalada na cidade, e agora, com toda a pandemia, a gente percebe o quanto que falta, né, a atenção primária, a rede pública para a gente. Então, quando a gente foi montar o programa, a gente teve algumas reuniões, nós sentamos, e o que nós temos hoje, né? E eu vou falar até um pouco especificamente da questão da pandemia. A gente sabe que a atenção primária, que são os postinhos de saúde, ele está em 75% dos municípios brasileiros. E ele é a porta de entrada de qualquer cidadão para o nosso serviço SUS, né? E lá a gente conta muito com a atenção, por exemplo, de territórios, né? Então, cada serviço ele tem um tipo de território, né? E ali tem pessoas que mais precisam, tem pessoas mais vulneráveis, e o SUS hoje ele preconiza, então, que essas nossas, nesses postinhos, ou esses médicos de família, eles sejam referência. Uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, eu moro aqui no Jardim da Paz, e aí a gente tinha 5 serviços de saúde, hoje a gente está muito mal lá com 2, 3 funcionando, né? Então, toda vez que a gente diminui, que a gente fecha esse serviço, uma população específica ela não é atendida. Então, só para a gente entender o que acontece quando os serviços eles não estão no território propriamente dito. O que acontece? O SUS ele fica muito fragilizado nesse sentido, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, vou falar da minha área, até depois o Paulo pode falar ali, do Roseli Nunes, a gente tem o Zincão, que é uma área vulnerável. E a gente tinha um postinho que era do Parque da Liberdade. Quando ele fechou e foi transferido lá para o Parque Gramado, ele ficou muito fora da área dele. Claramente que os problemas mais precisos da população de saúde não é visto numa região onde eles não necessariamente têm acesso, porque não dá para chegar, né? De uma certa forma, muitas pessoas não conseguem chegar até no local onde está o serviço hoje. E aí nós percebemos que a gente precisa fortalecer essa rede e dar resolutividade. Porque o que acontece hoje? Muitas das nossas críticas que a gente tem ao serviço SUS é que ele não funciona. E isso a gente consegue funcionar quando a gente tem agentes comunitários de saúde, que a gente tem médicos de família, enfermeiro de família, as equipes bem estruturadas que cuidam propriamente de um território, né? Quando eu falo de território, eu estou falando de bairros, de ruas, tá? E isso, ele é extremamente importante. E quando a gente consegue fazer uma ponte com esse serviço, com os serviços mais especializados, né? Então, o que seria o serviço especializado? Quando você precisa de um cardiologista, quando você precisa de um ortopedista, que muitas vezes o próprio postinho ele te encaminha para um serviço, né, que ali é um ambulatório ou uma policlínica. E o que para a gente isso é ruim? É que a gente perde o vínculo, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos serviços, ele não coloca o paciente para ir em outros caminhos, né? É ao contrário, ele traz esse médico especialista para um sistema de matriciamento para dentro da unidade para ter maior resolutividade e você não perder a identidade com a sua equipe de saúde, que é o que a gente hoje preza. Que quando você nasce, a gente tem um pediatra, depois a mulher ela vai ter um ginecologista, o homem um urologista, aí ela vai ter um médico clínico e aí depois, né, dependendo, tem um geriatra. Hoje a gente preza que um médico cuide de você do começo até o fim. Ele sabe todas as particularidades. E a gente tem essa formação generalista, né, para o trabalho. E assim tem uma identidade das suas necessidades
e a gente consegue ter uma maior resolutividade. Então, uma das nossas propostas é ampliar essa rede, manter os pontos estratégicos periféricos que a gente tem, né? A Americana ela tem 4 regiões periféricas importantes, que é a Praia, Azul, Zanaga, aqui a região do Parque da Liberdade, Jardim da Paz, lá a região do Matiense. Mantém, então, ampliar a estratégia de saúde da família nesses locais e também fortalecer a rede com os matriciamentos em saúde. Porque só na prevenção a gente consegue, vamos dizer assim, evitar que a população fique mais doente, né? Essa que é a nossa estrutura. Trabalhar a saúde mental também de um jeito de interface. É importante que todas as pessoas, né, que precisam da saúde mental, e agora a gente sabe que vai aumentar muito a questão do estresse, da depressão pelo confinamento, então a gente não pode estar, assim, afastada, né, do que está acontecendo. E aí o que a gente percebe também é que a rede ela tem poucos psiquiátricos e eles não conseguem dar conta dessa demanda. E que, na verdade, o serviço de saúde mental ele teria que agir em conjunto com os postinhos, né, com as unidades de saúde. E não da gente ficar mandando os pacientes para os lugares, né? Os lugares servem aqui. E uma mudança que a gente propõe é uma mudança realmente de protocolos assistenciais, onde que não é só o paciente que vai na unidade. Quando ele não aparece, é nossa responsabilidade, é a gente que tem que ir na casa, né? A gente tem que buscar os faltosos, a gente que tem que entender porque a criança não está vacinada, a gente precisa entender também a questão de por que não está indo nos grupos de hipertensão, né, para depois você não sofrer um infarto, um derrame, né. Então, essa questão da gente interagir a rede, fortalecer os seus vínculos dentro do território, é que nós não temos hoje em Americana, né, e isso falta quando a gente quer falar de uma saúde mais equânime, né, para quem está precisando uma saúde universal, para aqueles, porque hoje a Americana é muito dicotomizada, né? Então, tipo assim, eu tenho convênio, então eu não preciso do SUS. O SUS é para todo mundo. É para você que tem convênio e para você que não tem convênio. Eu não posso ser um gestor, ser um profissional da saúde que eu pense só na minha população que não pode pagar um serviço privado. E nem porque as coisas mais caras do privado vai cair no SUS. Então, automaticamente, isso não tem como a gente falar. Né? Hoje a gente tem uma gestão que é assim, eu não tenho médico porque antigamente eu atendia 10 pessoas, agora as pessoas estão desempregadas, eu atendo 20. Se você já trabalha na questão da gente falar dos territórios, para mim depende se você tem convênio ou não. Eu tenho que cuidar de você da mesma forma. E essa é a mudança que a gente está precisando, né? Então, isso para nós foi bem claro quando a gente montou o plano. Outra coisa que a gente quer trabalhar aqui em Americana, que a gente pouco fala, e ele é muito importante, é sobre os projetos que a gente tem, os programas, né, de saúde da população negra, das mulheres, da LGBT, porque essa tem uma diferença fundamental, né? Quando a gente pega os indicadores de saúde e a gente vai ver quem é que é cuidado, né, e quem é descuidado, essas são as populações que estão mais à margem. Elas não conseguem adentrar no sistema. Então, a gente já tem essas políticas instituídas no SUS, então a gente só tem que trabalhar e incluir elas dentro dessa nossa assistência de saúde, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente planejou também a questão... Depois tem perguntas, Renata. Eu não convertei meu tempo. Não sei como eu tô. Não, depois tem perguntas para você, tá? Você vai ter tempo para falar muito, fica tranquila. Gente, vou fazer mais um pouquinho aqui de boa noite. Tem aí participando aqui com a gente o Bruno Francisco, Marcelo Flores, o Pedro Chiquite, Rafaela Vilalon, Miriam Amaral mandando um recado para o Dr. Paulo, pelo excelente trabalho que ele faz no Roseli Nunes, Jefferson com a gente,
Temos algumas perguntas já, que vai ficar para depois. A nossa presidente, a Maria Helena, mandando aí um forte abraço aí para a Renata. Vamos lá, quem mais? O Davi está com a gente também. Margarete Geraldo. E depois a gente vai continuar falando aí. Então, agora, Adriana, passa a bola aí para o próximo tema nosso. Eu só quero fazer uma observação aqui, que a Renata falou do vínculo, né? Eu passei uma boa parte da minha vida no Jardim Ipiranga e a gente tinha vínculo. A médica que atendeu a minha filha quando nasceu, a pediatra, fez a carteirinha da piscina dela quando ela era adolescente, a mesma médica. E, por falar em piscina, né? Esses lugares funcionavam, o acesso, né? O acesso ao lazer de todos e à saúde, né? Não pode ser para alguns. Se for para alguns, não vai ser para nenhum. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Pedir desculpa também, eu estava no celular até agora eu consegui abrir no computador, então agora eu vou conseguir até ler. E eu quero mandar um abraço para a Andréia Morales, e ela fez uma perguntinha também. Segura ou já manda? Segura. Tá. Então, agora, o Joilson vai falar, né? Ele participou também da elaboração do que a gente fez até hoje, né? E agora, daqui para frente, contando com todos nesses momentos. Vamos lá, Joilson. 10 minutos, camarada. Tá, joia. Então, como eu estava falando sobre... eu sempre me atentei para o número de servidores, né, recursos humanos, na parte da enfermagem. Eu sempre acompanhei no site da transparência e, há um bom tempo, existe um déficit muito grande de profissionais. E em 2017, né, para piorar, o Omar Najar fez a demissão dos probatórios, e com isso, o que ele conseguiu? Aí proíbe a realização de concurso, e já existia um déficit muito grande de profissionais. A intenção dele, no caso, era a terceirização. E veio daí uma empresa, né, em 2018, chama Inovari. E, mesmo assim, o gasto com essa empresa contratou um número de funcionários, né, 30 e poucos entre técnicos e enfermeiros. Mesmo assim, ainda o déficit permaneceu. E até fevereiro de 2020, esse déficit estava em 39% de profissionais, entre técnicos de enfermagem e enfermeiro. E o número total de enfermagem, total de profissionais, atualmente no Hospital Municipal, são 280. O déficit em números são 74 profissionais. Isso já existia em fevereiro, esse déficit de profissionais. Com a Covid, tem a necessidade de mais funcionários. Eles falam muito em leitos, né, e respiradores, mas a gente nunca escuta falar de profissionais. Quando você fala em leitos, você tem que falar em respiradores e os demais profissionais, médico, enfermagem, fisioterapeuta, recepcionista e os demais profissionais da saúde. Mas o que sempre está em destaque é o leito físico e o respirador. E daí a gente tem os leitos que foram abertos, né, exclusivamente para a Covid, lá no Hospital Municipal. Eles falam em... foi aberto... 15 leitos sem necessidade de respirador. Para esses 15 leitos, você teria que contratar mais funcionários. E também tem 20 leitos, 15 leitos com respirador e 20 sem respirador. Só aí, no mínimo, você teria que contratar mais 40 técnicos e um número X de enfermeiros. Acontece que eles abriram um processo seletivo
final de maio, e começou no dia 28, 29 de maio, esses técnicos. Só que eles contrataram apenas 8 técnicos para todos esses leitos que foram abertos. Tem, então, no caso, 15 leitos que não necessitam de respirador e 20 leitos que não necessitam de respirador. Seriam mais de 40 técnicos e foram contratados somente 8, nenhum enfermeiro. O processo seletivo para enfermeiro foi aberto recentemente, mas nenhuma contratação. Esta semana, o prefeito, né, o digníssimo prefeito e o secretário, eles foram visitar o hospital de campanha. No hospital de campanha, ele prometeu 18 leitos e mais 12. E mesma coisa. Se fosse só 18 leitos, teriam que contratar mais 19 técnicos. Se fosse 30, 27. E até o momento, só tem aqueles 8 pelo site da transparência, que eles foram contratados pelo processo seletivo através da Fusame. E, assim, se houve mais contratação, foi de forma irregular, né, pela terceirizada. No caso, seria a Inovário ou a IGE, que presta serviço. E, assim, no caso, tem vários técnicos, vários enfermeiros que estão adoecendo, né? Aí você soma aquele déficit que já existia, e mais o atual, é pedir para acontecer a tragédia que está acontecendo, né? Enfermeiros adoecendo, os técnicos, e cada vez vai faltando mais. E a gente não vê, isso que eu falei, né? Só falam em leitos, sem considerar a falta de profissionais. E, fora isso, o excesso de horas extras, né? Com a falta, para suprir, os pessoal que está lá já acaba aumentando sua carga horária. E se expondo mais e adoecendo. E com a pandemia, onde a gente trabalha, os testes não estão sendo realizados. Aqui, o ideal seria que os profissionais da saúde, né, realizassem os testes. E por que não é feito, né? O que é feito muitas vezes é o teste rápido, e você vê um retrato do passado. Por quê? Se você faz os testes, o PCR, que detecta o vírus, acaba tendo que afastar os funcionários. Deu positivo, aí você afasta até negativar. Quer dizer, um déficit que já existe, a tendência é aumentar. Então, mesma coisa, o teste eles prometem, mas o teste que compraram é o teste rápido, que não é o ideal. E diante a gente não vê melhora, né? Porque o comércio abriu, a procura aumentou, e hoje está em 72% de ocupação na cidade. E é outra coisa. No municipal, a gente não sabe quanto está. Pode estar 100% lá, ou pode estar menos, e vai cada vez mais sobrecarregando os profissionais. Você sabe? A promessa do Omar era o contrário, né? Era quando ele em campanha, ele prometeu que ia valorizar o funcionário público. Fez exatamente o contrário. Terceirizou, e com a terceirização da saúde, só nesse contrato da enfermagem, a contratação, pelo número de profissionais contratados, ele gastou perto de R$1 milhão o contrato todo. Quer dizer, deveria ser isso aí. O contrato em si é mais de 2 milhões. Então, quer dizer, tem um valor inflado, né? Quer dizer, o dobro, gasta-se o dobro, contrata-se menos, e para piorar, os profissionais contratados terceirizados ganham em média de 30% a 35% menos do que o concursado. Então é isso. Para valorizar essas terceirizações, né, tanto da enfermagem como a saúde em geral, a gente vai ter que rever.
É isso. Aí o camarada Joilson, então, já deu a palavra dele aí sobre a questão das terceirizações, que chega na quarteirização, né, Joilson? É um negócio aí muito Isso. louco mesmo. Vamos dizer, é o que afundou a saúde hoje americana, né? É o dinheiro que sai pelo ladrão, né? Então, esse dinheiro vai para a terceirizada e a gente nunca sabe o que acontece com ele. Então, é lucrar em cima da doença. É muito triste isso mesmo. Tem mais camaradas participando aqui com a gente, a Fátima Pontes, Luciana Poline, professora Luciana Poline, professora Marilda, Aline Almeida, vamos lá, Carmen Medeiros, quem mais? A Miriam deixando um recado aqui para Adriana pré-candidata a vice, né? Adriana, com mais mulheres como você na política, aumentam as chances de Americana transformar-se em uma cidade melhor para todas e todos. E o Luiz, com um recado aqui, Luiz Nunes, o time do PSOL vai além da molecada. Vamos lá, chegando agora também o Anderson. É isso aí. Na continuidade. Ó, tivemos também aqui o boa noite da Dora Abreu, que é uma admiradora do PSOL Americana, e também boa noite do Davi Spiller. Boa noite, pessoal, vocês nos inspiram a seguir com a luta. E agora, só uma observação da fala do Joilson. A parte mais importante da saúde, que é a pessoa que vai atender ao doente, ao invés de aumentar, diminui, né? Porque essas pessoas adoecem, precisam se afastar. De que adianta ter leito, ter respiradores? É incoerente. Mas agora a gente vai ouvir um pouco o doutor Paulo. O Paulo. Vamos lá. É isso aí. Antes de entrar no assunto propriamente dito que me foi pedido, eu queria dar os parabéns para a Renata, né, pela explicação de estratégia de saúde da família. E se eu puder dar um conselho ao PSOL, uma contribuição, invistam na estratégia de saúde da família. O enfermeiro ou enfermeira especializado em medicina de família e comunidade, e o médico ou a médica também com essa especialização, é a peça-chave para que a atenção primária à saúde funcione corretamente. E uma coisa que sempre eu fico intrigado é quando a gente vê um concurso público, você vê lá, vaga para cardiologista, especialização, cardiologia. Vaga para ginecologia, especialização, ginecologia. Vaga para médico da atenção primária, serve qualquer um. Não é verdade. Para trabalhar na atenção primária, tem que ter a especialização, tem que ter vocação para acompanhar desde a gestação, acompanhar o nascimento, acompanhar o puerpério, todo o desenvolvimento, até a senilidade. Então, tem que ser alguém que realmente queira acompanhar e cuidar dessa pessoa. A atenção primária à saúde, ela visa mais a medicina preventiva, não a curativa. Então, tem que ser um médico que acompanhe todo o desenvolvimento do ser humano. Bom, mas eu fui convidado para falar sobre a minha experiência lá no Posse Presa. Basicamente no acampamento Roseli Nunes, no assentamento Milton Santos e no bairro Monte Verde. Eu conheci o acampamento Roseli Nunes num evento do Maracatu, Estação Quilombo, em 2018. E fui acompanhar, minha filha participava do grupo, tocava AB na época, e ela que falou, pai, por que você não dá uma mão para esse pessoal, não dá uma assistência médica para esse pessoal? Eu já tinha uma experiência de assentamentos do MST lá no Mato Grosso, né? Em 2 oportunidades fui com alguns colegas trabalhar nessa região e áreas indígenas, coisa e tal. Falei, vamos conhecer então. Aí me apresentaram as lideranças da comunidade e comecei a desenvolver. Naquela época, eles tinham acabado de serem desalojados do acampamento deles, então as coisas perdidas, estavam todos meio perdidos, tentando se organizar, lutando para conseguir uma terra para produzir. Então, em 2018, tinha muita gente lá no acampamento Roseli Nunes. Eu ia aos sábados e
ia medicando, examinando, medicando. Com o passar do tempo, por motivos internos do acampamento, a população que é muito vulnerável, migra muito, entra gente, sai gente, né, de várias cidades, então começou a diminuir o movimento. E, às vezes eu ia de sábado, eu atendia 1 ou 2 pessoas. Aí as próprias pessoas, algumas lideranças locais, disseram, aqui do lado eu tenho o bairro Monte Verde, que eu não conhecia, que tem muita gente, inclusive alguns que eram do Roseli Nunes. Aí comecei a fazer o trabalho lá no Monte Verde, e comecei mesmo no Monte Verde, atendendo numa casa. Eu prefiro até não dizer nomes, porque são tantas pessoas que ajudaram nesse serviço, né? Comecei a atender numa casa, e pessoas que eram do Roseli Nunes e eram do Milton Santos começaram também a vir a se consultar comigo. E precisamos não só do exame clínico, precisamos de exames laboratoriais. Aí consegui, junto com a intervenção de algumas lideranças, que a prefeitura aceitasse o meu pedido de exame para serem feitos no SUS. E foi um bom resultado. Inclusive, as pessoas que antes iam até o Zanaga diziam, tem consulta no Zanaga para 3, 4 meses, sendo que comigo era bem mais fácil. Inclusive, os exames chegavam, né, com bastante rapidez. Então, nesse movimento, comecei a tratar pressão alta, diabetes, um pouco de puericultura, um pouco de puerpério, fui tratando as pessoas. Sempre com uma boa resposta da prefeitura. O serviço só foi interrompido agora por causa da pandemia, né, para evitar aglomeração. Como que estamos fazendo? Eu tenho os contatos lá ainda. Quando eles precisam de algum exame especial, uma ou outra pessoa pode precisar, ou quando eles precisam de receitas médicas, eu refaço. E tive que voltar lá algumas vezes para atender individualmente um ou outro paciente gestante ou que tivesse algum outro problema, né? Estamos aguardando, pelo menos, reduzir essa problemática do coronavírus, né? Para reiniciar os trabalhos. E pouco antes da pandemia, somamos o serviço das senhoras católicas. Então, vamos fazer um serviço em conjunto de assistência social e assistência à saúde. Conseguimos uma doação de um terreno e, com o tempo, nós vamos criar o nosso espaço lá no Monte Verde para a implantação da assistência social e assistência à saúde. Um dos problemas que tem naquele bairro é que ele ainda não é reconhecido. Está nesse processo do REURB. Então, as pessoas não têm o endereço fixo, então eles não são reconhecidos pelo cartão SUS para serem atendidos no Zanaga ou em outro serviço de saúde da rede. Mas isso, com o tempo e organização popular, vai ser resolvido. Então, é mais ou menos esse o meu serviço, minha contribuição com o pessoal lá do Pós-Represa. Obrigado, Paulo. Agora, deixa eu falar mais algumas pessoas aqui que estão com a gente, né? Estão passando um recado aí. Nós temos aqui o pré-candidato a prefeito pelo PSOL na cidade de Campinas, Alexandre Mandel, está com a gente. Comentário Bruno Canova, doutor Paulo, saúde básica e preventiva, é tudo. Depois temos aqui também o Bruno Francisco, falando da sua história, doutor Paulo. Parabéns, doutor Paulo. E a professora Luciana também. Que excelente trabalho, doutor. Chegando agora também com a gente aqui o Éder Lucas. Só fazendo um comentário aí, a fala de vocês, né? Deixa bem claro que tem aí no plano do partido, do PSOL, e que é exatamente, né, o contrário de que está sendo feito hoje pela administração Omar, né? A administração Omar Najjar, ela acabou com o atendimento básico, acabou com saúde preventiva, acabou com saúde da família e conseguiu fechar postos, né? Isso daí é a coisa, assim, fechou mais de 10 postos médicos. É o absurdo, né, dos absurdos, né?
como pode, né? Qualquer cidade, né, nesse país aqui, qual a justificativa para se fechar postos médicos? É um só. É beneficiar a saúde privada, beneficiar os empresários amigos dele. Adriana, tem mais um recado aí, que aí depois a gente precisaria começar com as perguntas. Eu quero sim, só dar um bom... Não pode falar. Quero dar boa noite aqui para Rafa Villalon, Rafaela Villalon, a Mari Robles Leonice, a Aline Almeida, João Teodoro, são pessoas também que eu consegui captar aqui, que deram boa noite para a gente, porque é importante, é muito revigorante, né, sentir essa participação. A Andréa Morales falou sobre a falta de médicos, e conta uma história rapidinha. Um dia o prefeito Omar Najjar falou para mim, só que tinha testemunhas na sala, tinha várias pessoas na sala que são testemunhas. Ele perguntou para mim, você tem Unimed? Eu falei assim, não, tem outro convênio. E tem um hospital de cada convênio seu em cada bairro de Americana? Por que eu tenho que dar posto em cada bairro? Olha a mentalidade. Então, a Americana, está na hora de pensar em todos, né? O município tem que ser para todos. Eu acho que a gente pode começar com... também... Quero dar uma boa noite, um salve, um muito agradecido ao Maracatu Estação Quilombo, que sempre presente junto àquelas pessoas que são as meninas dos nossos olhos, né? As pessoas que mais necessitam. Eles fizeram um bonito trabalho lá no Roseli Nunes. Eu estive lá também vendo, e foi lindo mesmo, viu, doutor Paulo? Vamos lá. Ô, Renata, tem uma primeira pergunta aqui, que é do camarada Anderson, né, do nosso partido. Ele está falando sobre aqui Sistema Universal de Atendimento ao Trabalhador, né, falando sobre fim da privatização. Então, a pergunta do Anderson é, o que vocês acham sobre a unificação de todos os serviços públicos, mistos e privados, para atendimento igual e isento para todos? A palavra, Renata. É um pouco complicado a gente falar, né, porque a gente tem a saúde suplementar, que é uma lei também. Então, se a gente fosse colocar como todos os serviços teriam que ter um único serviço, seria o ideal. Mas a gente sabe que nós vivemos num país, né, capitalista, e, tipo assim, é evidente que essa parte da saúde suplementar, ela não aceitaria, né? O que a gente tem que pensar enquanto política pública é que a gente tem que aumentar a nossa resolutividade de atendimento. Porque, veja só, a lógica do nosso projeto, né, do nosso programa é assim, se você tem serviço público de qualidade, para que você vai pagar um privado? Né? Então, assim, as leis que a gente tem de concorrência, não é, vamos dizer assim, não está totalmente fora. Mas eu tenho um serviço de saúde pública que tem que atender 3 princípios, né? Da integralidade, da universalidade e da equidade. Então, se eu consigo fazer bem isso, com certeza, o privado, ele adere ao público e aí deixa de ser atendimento, né? Então, vamos dizer assim, hoje os serviços de iniciativa privada, eles não vão ganhar dinheiro. Mas eu preciso antes garantir isso. E o que a gente tem é ao contrário, né? A gestão, ela empurra as pessoas, munícipes, de uma certa forma, para a iniciativa privada. E que quando realmente a pessoa fica doente, ela tem que voltar para o SUS. Porque muitos desses planos não te dão uma garantia de uma cirurgia cardíaca, não dá uma garantia de uma hemodiálise, e aí o que você faz? Né? Você corre para o SUS, porque o SUS você tem isso. Então, a nossa lógica é o contrário, é fazer realmente um serviço de qualidade onde o munícipe ele não se sente prejudicado e não precisa procurar o serviço privado, né? Essa é a nossa lógica. E a gente consegue fazer isso. Nem porque os nossos serviços de referência pública são de excelência. É que hoje a gente pode dizer que tem uma má gestão, né? E aí, se a gente for pensar que você tem o teto, né, das contas públicas, principalmente, que vão estar congelados por 20 anos no serviço do SUS,
a gente vai ter uma precarização grande. A gente espera que agora, com a pandemia, tudo isso que foi votado há um ano e meio atrás, seja revisto. Porque nós vamos precisar realmente de aumentar o nosso financiamento do sistema público. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu sim, Renata, agradecido. Agora tem uma pergunta aqui, eu gostaria de passar aí para o camarada Joilson. A nossa presidenta, Maria Helena, pergunta o seguinte, Joilson, o que acham da saída do serviço de ambulâncias de Americana da rede do SAMU para uma administrada internamente? Isso afeta o funcionamento e a abrangência desse serviço? Claro, Joilson. O serviço de ambulância de Americana, ele não é integrado ao SAMU, né? Ele não faz parte, ele é municipalizado. E, assim, para piorar, ele também, boa parte dele é terceirizado. Alguns serviços de UTI e mesmo de ambulância estão terceirizados. E as equipes que antes a Americana tinha, que tinha nos 3 PAs, para cada PA tinha uma equipe de... Joilson, perdemos seu áudio. O camarada Joilson, então, aguarda um minutinho aí. Vamos tentar resolver seus problemas técnicos aí. Mas peguei um pedacinho da explicação do Joilson, né? Que é mais uma parte do sistema de saúde terceirizado e precarizado. Porque, infelizmente, hoje em dia, quem precisar de ambulância está morto nessa cidade, né? Não tem condição nenhuma. E essas coisas funcionam, gente. Essas coisas tem como fazer funcionar. Porque eu fui funcionário do departamento pessoal do Hospital Municipal na gestão do Dr. Valdemar Tebaldi. E o sistema de ambulância funcionava, a gente conhecia todos os motoristas, a gente via a situação que, quando os pacientes chegavam lá, que era assim, estavam em situações difíceis, ligavam. É claro que não é aquela coisa maravilhosa, ligou e chegou lá. Não, mas tinha ambulância, sim. Tinha vários postos médicos que ficavam ambulância no próprio posto médico para agilizar o trabalho. Então, tem como funcionar. É que o Omar, ele só quer mesmo beneficiar os amigos deles, amigos empresários. Doutor Paulo, a Miriam aqui, companheira nossa, pré-candidata a vereadora, assistente social, acho até que o doutor conhece ela, né? Deixa uma pergunta aqui que eu vou passar para o doutor responder. Vamos ver. O que acha de implementar o CRAS com trabalho em rede na modalidade volante para atendimento em favelas, assentamentos e acampamentos? Eu acho fundamental. É mais ou menos o que a Renata colocou na questão da saúde também. Não só fazer com que a população procure aquela unidade, mas a unidade sair em busca da pessoa. Isso funciona na área da saúde, funciona na atenção domiciliar da saúde e pode também, com certeza, funcionar na questão de assistência social, para que a pessoa que está nas periferias tenham o conhecimento dos seus direitos sociais. Então, é um serviço, sim, que pode ser feito através do CRAS. Como eu disse, eu estou entrando em parceria com as senhoras católicas, elas têm uma atividade de assistência social e elas vão até a periferia. Então, o CRAS, como serviço público, também seria ótimo ter essa modalidade volante, né, de ir até os mais vulneráveis e expor quais os benefícios sociais, os direitos sociais que eles têm. Com certeza, é uma boa ideia. Então, vamos lá, gente. Estamos tendo aqui outras perguntas e vários comentários, mas eu já queria passar essa daqui rapidinho para nossa companheira Renata. Companheira Renata, é mais uma pergunta aqui da nossa presidenta, né? A Maria Helena. E é um assunto, assim, muito importante, né? E a gente teve o dia 22, 28, aí, o dia do orgulho, né? Uhum. E a gente percebe, assim, o desinteresse, ou eles querem apagar isso da história, né?
Em Americana, apenas blogs, apenas a mídia digital falou do Dia do Orgulho no dia 28, né? A imprensa da cidade simplesmente fez de conta que isso não existe, mas existe sim. Então, a pergunta dela é o seguinte: a população LGBT e mulheres em Americana tem poucos recursos especializados na cidade. O que acham de centros de acolhimento que integram assistência à saúde para atendimento dessas demandas específicas? Eu vou falar assim de uma maneira até um princípio que eu acho que eu trabalho muito, né? Que é a questão da inclusão, que é uma perspectiva talvez mais educacional, mas o que hoje eu percebo de uma maneira geral, que tanto a questão da população LGBT, população negra, população indígena, quilombola, ela é excluída das nossas políticas de atenção. E elas existem, né? Eu defendo que todos os nossos, quando a gente está trabalhando no território, que a gente identifica essa população, os próprios profissionais, eles são mais sensibilizados. E é onde a gente trabalha com as oficinas de sensibilização e com essas políticas. Por que hoje a gente não tem uma política voltada por esses grupos, né? Principalmente para LGBTs, e quando às vezes tem, de uma maneira, é voltado só para HIV e AIDS, né? Como se LGBT, a única doença é essa, né? Você pode ver que uma coisa abarra a outra. Mas por que no centro de saúde, por exemplo, no postinho, eles não são tão bem acolhidos? Porque a gente ainda trabalha numa lógica da clínica básica. Eu só sei o que é criança, eu só sei o que é mulher, eu só sei o que é a saúde do adulto. E essa concepção de ser humano, ela mudou. Quando você trabalha na clínica ampliada, né, quando você respeita um médico, ele te trata do começo ao fim, do seu percurso de vida, ele vai entender toda essa pluralidade. E daí, assim, não precisaria ter uma coisa específica, mas em todos os locais vai ter isso que é exatamente de identidade para a pessoa que procura o serviço, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu atendo um paciente que é trans, eu pergunto, como você quer que eu te chamo? Como que eu vou me portar? Porque é esse princípio que todos os profissionais têm que ter. Existem as políticas, elas só não são implantadas, elaboradas, e as pessoas não são sensibilizadas por elas. Por isso que a gente tem tanto racismo, né, institucional, racismo dentro, e que a gente, muitas vezes, os próprios profissionais, eles não veem isso. Trabalhar com oficinas de inclusão dessa população é a melhor saída, porque ela tem que estar em todos os locais, ela tem que ocupar todos os espaços, e elas têm que se sentirem bem, seja se elas forem no SAMU, seja se fosse no postinho, seja se for no municipal, no hospital. Então, é o profissional que tem que entender que a concepção do ser humano mudou. Eu não tenho só criança, adulto e mulher. Eu tenho uma pluralidade. E essa concepção do ser humano é que a gente tem que respeitar. Olha... Obrigado, Renata. Não, Adriana, eu gostaria de Posso já passar outra pergunta para você, Renata? Aí depois eu tenho uma questão para o Dr. Paulo, que tem a ver com o que você falou. É o nosso companheiro Davi. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma das coisas mais notórias e que mesmo dentro dos espaços públicos há segregações e discriminações. As trans são pessoas tipicamente marginalizadas nas estruturas públicas de saúde. Não por menos também pessoas que ostentam altas taxas de HIV e se recusam a procurar serviços públicos pelas experiências negativas. Que tipo de política pública pensa-se para as trans? Então, de uma maneira geral, a gente já tem políticas desenvolvidas por esses grupos, que a gente às vezes chama de vulneráveis, grupos diferenciados, né, ou grupos de inclusão. O que acontece é que nós, trabalhadores da saúde, eu vou até me incluir porque eu fiquei um bom tempo ignorando essas particularidades, que hoje eu sei que ela é fundamental, né? Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, taxa de HIV, que a gente vai pensar no dia 1º de dezembro, quando é o Dia Mundial, né, contra o trabalho contra a prevenção do vírus, a gente vai pegar esse público, né? Ou a gente vai pegar no Carnaval.
E, na verdade, a gente tem que esquecer esse tipo, porque, por exemplo, hoje a maior taxa que tem de HIV é de mulheres, não é nem de trans, não é nem do pessoal do LGBT. Então, o que acontece? Tem que ter isso só no CTA, que é um segmento de triagem e testagem? Não, ele precisa estar dentro do serviço de saúde do postinho. E aí, o que eu volto a dizer, as políticas existem. O que não está sendo aplicadas dentro do serviço de saúde. A gestão básica pega tudo isso. Mas enquanto quando a gente tiver uma gestão que só vai ver 3 segmentos da população, a gente nunca vai conseguir deixar essas pessoas inclusas dentro do sistema e, pior de tudo, né, que elas têm direito. São coisas específicas que cada população tem. E aí, muitas vezes, o profissional que está lá dentro trabalhando, e que aí eu acho importante a questão que a gente falou, da precarização, do funcionário, da questão de você não manter o profissional de carreira dentro do serviço, porque trocou a gestão ou o serviço terceirizado, ele vai embora. E até você treinar, sensibilizar de novo o profissional para atender corretamente, você não tem, né? Assim, e fica trocando. Então, a questão da gente manter os concursos e as pessoas como carreira nos lugares é justamente para trabalhar as políticas. Que às vezes demora 2, 3, 4 anos para um profissional se adequar e tratar adequadamente esse público em qualquer segmento do SUS que ele for adentrar. Olha, a gente ia falar sobre exatamente a mesma coisa. Eu ia pedir para a Renata já emendar a resposta na questão das nossas companheiras e companheiros trans. Assim, a gente vê todo esse tratamento que a população teve até hoje como um grande desastre. E nos desastres tem gente que se machuca mais e se machuca menos, né? E nossa atenção vai ser para aquelas pessoas que foram até hoje muito machucadas por conta desse desastre. E mandar um beijo para a Viviane Lima, que está acompanhando a gente de novo. Semana passada ela esteve com a gente também e gostou muito e voltou. Então, Paulo, agora tem uma pergunta aqui para você, que é do Bruno Francisco, né? Nosso camarada também. A pergunta é o seguinte: Paulo, aprofunda mais na importância... Não é uma pergunta, na verdade é uma sugestão, né? Paulo, aprofunda mais na importância da atenção básica como instrumento de gestão na saúde? Boa noite, Bruno. É importante essa palavra gestão, porque quando a gente ouve uma crítica ao SUS, o SUS é um sistema, e o gestor é municipal, o gestor é o prefeito. Então, o SUS pode não funcionar bem numa cidade, dependendo do prefeito, e funciona muito bem em outra, dependendo do prefeito. Então, o gestor é municipal e é o prefeito. Na questão da atenção básica, a gente sabe que 80% dos problemas de saúde podem e devem ser tratados na atenção básica. Infelizmente, no Brasil, desde a década de 70, com a entrada dos militares, criou-se uma mentalidade chamada hospitalocêntrica. Tanto gestores quanto a própria população, né, que talvez não tenham o conhecimento, acredita que é importante hospitais. Então, quanto maior o hospital, mais capacitado, com mais equipamentos, é melhor para a saúde. Não, isso não é verdade. Quando uma pessoa chega no hospital, é porque ela já está doente. Então, a gente errou em algum lugar. O hospital é chamado de atenção secundária, é quando já se evoluiu a doença. A atenção primária à saúde é aquele posto perto da cidade, discordando do Omar Nachar, que falava tem um hospital em cada bairro. Não, não é um hospital em cada bairro, é uma unidade de saúde, onde vai ter um médico fixo, uma enfermeira, um enfermeiro fixo, agentes comunitários que conhecem aquela realidade, conhecem aquele povo. Então, cuida daquele povo. Evita que a pessoa fique diabética, ou se ficar, cuida dela antes que esse diabetes chegue a uma insuficiência renal que precisa de uma diálise. Então, a gente não precisa de um hospital especializado em hemodiálise, a gente precisa que as pessoas não fiquem doentes para chegar a necessitar desse tipo de atenção. Então, a atenção básica é isso, evitar que as pessoas adoeçam.
Então, cuidar da saúde dela, não só do corpo, mas da mente também. Trabalhei em Campinas, eu fiz a residência em Campinas, e, por exemplo, os agentes comunitários de saúde faziam Liang Kun, que é um tipo de dança. Então, esse tipo de dança ajuda tanto no equilíbrio emocional, quanto na parte osteomuscular. Então, pessoas que tinham, senhorinhas que tinham dor nas costas, vou até dar um exemplo, eu fui participar de um curso desse durante um estágio, e tinha senhorinhas de 80 anos que tinham uma flexibilidade na coluna muito melhor do que a minha, eu passei vergonha, né? Porque o Liang Kun, ou a dança, a expressão corporal, como eles falavam, é uma terapêutica também. Então, evitando que a pessoa adoeça da coluna, ela não vai precisar de uma atenção secundária de um ortopedista. Grupos de conversa, as mães que se reuniam em rodas para conversarem a respeito dos problemas delas, dos filhos, de álcool, de droga, evitam que tenham uma doença mental, que precisam de uma atenção secundária de um psiquiatra. Então, a atenção básica é isso, cuidar do cidadão lá no ambiente dele, onde ele mora, conhecer a dinâmica da família, a dinâmica da sociedade, e evitar que ele adoeça. Boa, doutor Paulo. Ô, Joilson, para encerrar aqui, tem uma pergunta do camarada Éder, que é sobre a questão que a gente está falando aqui, de privatização, de toda essa política, né, de precarização do serviço público do Omar Najar, né? Então ele faz a seguinte pergunta, né, que seria como a gente vai conseguir mudar isso daí? Como é possível mudar questões estruturais no âmbito municipal, ainda mais considerando que o setor financeiro faz pressão para que essas estruturas se mantenham? Bom, sobre a questão financeira, no caso da terceirização, é uma falsa ideia de economia, né? Porque você tem o gasto com o pessoal que tem aquele limite. Quando se terceiriza, apenas transfere essa dívida para o outro lado, que seria eles colocam como gastos com terceiros, né? Tipo, é uma fraude também, porque é uma terceirização de mão de obra. Teria que entrar, via de regra, junto com o gasto com o pessoal. Aí, então, quer dizer, é uma falsa economia. A terceirização, o gasto é, assim, praticamente o dobro do que se gastaria com o concursado. Realizando o concurso, você gastaria menos do que eles gastam com a terceirizada. Então, quer dizer, se fosse seguir a regra, o que eles já gastam com as terceirizadas entraria para o gasto com o pessoal. E então tem essa falsidade, né? Daria, assim, para, sem gastar mais e gastando menos, contratar mais funcionário concursado. Eu tenho como base o exemplo que eu acompanho, né, no caso da enfermagem. O exemplo que eu dei, né, da Inovare, o gasto que eles têm beira os 3 milhões. Se fosse contratar mais funcionários, gastaria menos que 2, isso por ano. Então, quer dizer, daria para se mudar sim. O que falta, no caso do Omar, é vontade e o interesse que ele tem nas terceirizadas, né? Mas daria para mudar sim, sem gastar mais. Isso. Certo, Joilson. Só complementando aí, depois passo para você, Adriana. Tá. Éder, existe uma coisa que já foi feita na gestão Erundina, na cidade de São Paulo, que é a inversão das prioridades do orçamento. Então, não precisa quebrar nenhuma estrutura, né? É simplesmente pegar o que tem e usar de forma diferente. Ela entrou na Prefeitura de São Paulo, inicialmente tinha um gasto de 60% com o centro da cidade e 40% com a periferia. Então, quem pagava mais imposto, aonde tinha mais pessoas residindo, eles eram beneficiados com a parte menor do orçamento. E ao longo dos 4 anos dela de governo, né, sem a maioria na Câmara, isso é importante sempre frisar, ela conseguiu reverter isso daí, gastar mais com quem precisa mais. Vamos lá, camarada Adriana. Então, nós estamos encerrando, né? Agradecer a presença aqui conosco da Renata, do Joilson, que foram fundamentais, né, para
o que foi feito até agora, o nosso plano de saúde. Recomendar que visitem a página do Joilson, porque o Joilson, ele está sempre fiscalizando e denunciando as arbitrariedades que acontecem no município. É muito interessante a página do Joilson. Agradecer ao Paulo. O Paulo nos enche de orgulho, de felicidade e de gratidão. Viu, Paulo? Obrigado. Também a participação aqui nos assistindo da Thalita Monteiro, do Pedro Antônio, da Vanessa Breviglieri, que voltou, né? Assistiu semana passada e gostou, da Rogéria Silva. Pedir perdão se ficou alguém para trás. Assim, que vocês relevem mesmo, que todos são muito importantes. Olha a Meire, da nossa professora Meire. E dizer que compartilhem, que às quartas-feiras estaremos aqui. 1 hora é muito pouco para falar sobre saúde, porém, a gente deu, a Marilda dando boa noite também, professora Marilda, eu acho que a gente deu um parecer para a população e estamos convidando a população também a tomar com a gente. Seria isso, e agradecer mesmo, agradecer e agradecer. Grato, Paulo. Grato, Joilson, também colaboração. Obrigada, Renata. Entendeu? Não vai dar tempo agora de ler aqui os elogios, né, que tem para vocês, né? Então, assim, o pessoal gostou muito mesmo, né, do que vocês falaram aqui hoje. E não sei, Renata, você tem página? Não tem. Não tem página, Renata? Facebook. Tá. Então, pessoal, procura a Renata no Facebook, porque eu sempre recebo o recado dela. Doutor Paulo, tem página, tem alguma coisa para o pessoal estar olhando seu trabalho? Não, página não tem. Tem o Facebook também só. Então, vou recomendar o pessoal também para estar olhando, né? E o Joilson aqui, todo mundo já sabe o Joilson, né? O Joilson é o radical da saúde, né? Então, ele não perdoa o que está errado, gente. Não é crítica por crítica. Ele não só aponta, como o Joilson faz denúncia também no MP, leva para a Câmara Municipal. Então, não é aquela coisa de ser contra, né? É aquilo de querer o dinheiro do povo, né? Que o dinheiro é do povo, né? E hoje, assim, os administradores falam de dinheiro como está fazendo um favor para o povo. E não é isso. Ora, tem que ter saúde básica, tem que ter saúde para todo mundo que pertence a essa cidade, principalmente para os mais necessitados. Então, hoje a gente fica por aqui. Fica aí o convite para as próximas lives. Vamos estar falando aí dos mais diversos assuntos, né, que interessam para a população da cidade. Vamos sempre estar trazendo aí os nossos especialistas, né? Especialista voltado, com a ideia voltada para uma formação de um plano de governo popular, né? É uma ideia para que as políticas públicas que tem como, né, fazer isso, né, fazer com que as políticas públicas cheguem até as pessoas mais necessitadas. E a maioria das pessoas que pagam imposto nessa cidade, né? Então, quarta-feira que vem, já estamos aqui colocando aqui que provavelmente teremos aí o tema como educação municipal, que também é um tema muito espinhoso, né? E todo esse debate nosso, como eu falei no início, nós temos um companheiro nosso, Luiz Nunes, ele está fazendo uma ata, está sendo tudo transcrito, e tanto a participação como a fala dos nossos convidados aqui vai fazer parte do nosso plano de governo. Faltou alguma pergunta para responder, a gente vai estar depois aí no particular respondendo para as pessoas, ou qualquer coisa vocês podem entrar em contato também com o WhatsApp do partido. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Deus. Se cuidem, hein, todo mundo. Isso. Tchau, tchau. Fiquem em casa. Tchau.